Recebi com muita honra, muita alegria esse convite, poder participar. Estudantes, professores da UNILA, é uma universidade parceira nossa, é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos 18 minutos para passar um pouquinho da mensagem da nossa experiência. Eu me formei, como o Gruber falou, em Medicina na Federal do Paraná, mas quando eu estava no 6º ano da Medicina, eu comecei a olhar para a minha trajetória e vi, poxa vida, são 8.400 horas de curso, né? 97% das aulas sobre doenças, 3% sobre saúde e nenhuma aula sobre gente. Eu falei, nossa, que tristeza. Eu fui para a medicina para lidar com gente, nunca tive uma aula sobre gente, né? Meus colegas diziam assim, puxa, aquele paciente ele tem uma esteatose hepática, o fígado dele eu sei tratar, mas ele vai junto com o fígado, complica a minha vida. Ele podia ficar em casa e mandar o fígado para o consultório. Eu não sei o que fazer com ele, só sei o que fazer com o fígado dele. E aí essas coisas eu fui pensando, e você sabe de uma coisa? Eu vou mudar a minha vida. Fui dar uma palestra numa escola sobre como o cérebro aprende, adorei fazer aquilo, cheguei em casa feliz da vida, né, disse para a minha família, já sei o que eu vou ser. Eu falei, como assim? Você se forma daqui a 2 meses, a residência para neurologia está vindo, você vai ser neurologista, 2 anos que você já estuda neurologia, você mudou para pneumo, cardio, gastro? Não, eu não vou mais ser médico, vou ser professor. Aí foi uma decepção coletiva na minha família. Como assim, endoidou? Precisa de um psiquiatra? Falei, não quero ser médico, quero ser professor. Quero orientar as pessoas, eu quero viajar pelo mundo, eu quero conhecer gente, eu quero aprender, eu quero vivenciar, eu quero ser um professor, mas um outro tipo diferente de professor do que está aí. E fui, não tive medo. Deixei a medicina. Tem alguns professores aqui da UNILA que foram meus colegas de turma na medicina, mas deixei a medicina, abandonei a neurologia, fui para a educação e 25 anos estou na educação. Tentando entender como é que... Faz 25 anos que eu estudo, tentando aprender como é que as pessoas aprendem, tentando aprender como é que se dá a formação de uma pessoa de verdade, o que tem valor para a aprendizagem, para a vida, para a felicidade, para o sucesso, para esses elementos todos. E aí, depois de 25 anos trabalhando com isso, em mais de 500 universidades, em 5 países, a gente veio para Foz do Iguaçu e falou, vamos fazer uma experiência diferente aqui em Foz. Vamos fazer uma experiência diferente das universidades tradicionais, tentando trazer os conhecimentos da neurociência, das vivências que a gente já teve, o que a gente aprendeu nos Estados Unidos, na Alemanha, nos países escandinavos, vamos trazer para o Brasil, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver o que a gente é capaz de fazer dessa realidade. E aí, para provocar vocês, eu trouxe esse tema, será que o modelo de universidade chegou ao fim? Mas por que as pessoas estão comentando e criticando isso? A universidade está aí, a universidade é centenária, a universidade é importantíssima na formação das pessoas, nós estamos trabalhando com a educação, com o ensino superior. Então, por que esse questionamento que o modelo tradicional chegou ao fim? Na verdade, a universidade não chegou ao fim, mas o modelo que ela faz está se tornando obsoleto. Se a gente não fizer alguma coisa para mudar, isso vai nos preocupar, isso vai fazer com que a gente perca espaço, né? Em todas as áreas isso está acontecendo. Querem ver um caso interessante? A Google, Apple e IBM, elas publicaram um documento onde elas dizem que ela não exige mais diploma de curso superior para contratar ninguém. É um recado que elas deram para as faculdades, olha, vocês não estão formando um profissional legal, então não faz mais diferença se ele tem diploma ou não, eu vou contratar baseado em outros elementos que não esses. E aí seguiram carona, outras empresas seguiram carona, né, com isso aí. Eu citei algumas aqui, desde banco até hotéis, e está todo mundo entrando nessa onda de não exigir mais diploma para fazer a seleção de um profissional, né? Por que isso? Por que esse recado que o mundo está dando para as universidades, que a sociedade está dando para as universidades? Olha, vocês têm que repensar o que vocês estão fazendo, né? O CEO da Google falou, não, o VP de RH da Google falou assim, capacidade cognitiva geral, capacidade cognitiva, tanto as habilidades cognitivas e as não cognitivas, no geral, são mais importantes do que a titulação da pessoa. O vice-presidente da Apple falou que mostrou estudos de que as provas feitas nas faculdades não são um bom elemento para predizer o desempenho profissional da pessoa. Uma pessoa com boas notas não quer dizer que será um bom profissional. E assim vai. O CEO da IBM também colocou os motivos pelos quais eles não exigem mais diplomas profissionais. Mas e aí? O que significa? Daí junta isso, junta o mercado de trabalho com as pesquisas da neurociência. E a neurociência, há 25 anos, vem falando para os educadores, para os dirigentes de universidades, olha, para alguém aprender de verdade, ele precisa fazer 3 coisas. Ele precisa estudar, ele precisa interagir com quem sabe fazer, e ele precisa fazer. Falou, tá bom, e daí? O que eu faço com isso? Monta seu currículo em cima disso. Os currículos das universidades não são montados assim, não são feitos dessa forma.
As pessoas não fazem, elas só veem teoria, elas não veem prática. O Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa mostrando que um estudante sai do ensino superior 4, 5 anos depois, com capacidade de replicar 37% do que lhe foi ensinado. Replicar na teoria, 37% do que foi ensinado, mas na prática só 7% do que lhe foi ensinado. Gente, 4, 5 anos para conseguir aplicar 7% de tudo que foi visto no curso superior? Não tem alguma coisa errada com isso. Não parece muito inteligente esse investimento de tempo para um resultado tão ruim assim, né? E assim nós vamos indo, né? A formação efetiva. Há uma coisa que está ajudando a mudar o mundo. Essa charge ilustra bem isso. O quê? Ali a charge diz assim, o cara foi no confessionário e falou, padre, eu pequei, o padre está com o Facebook aberto, já estou sabendo, meu filho. Ninguém mais esconde nada de ninguém. Até aí não é novidade para nós todos, né? A nossa vida está aberta. Se a gente não posta no Facebook, alguém posta o que a gente fez lá. Então, a gente virou refém agora das redes sociais. Mas não é isso que essa charge... Eu trouxe essa charge não por isso. Eu trouxe essa charge para dizer que o acesso universal à informação ele é um fato. Se você quiser assistir uma aula hoje sobre esclerênquima, mesênquima e parênquima da botânica, você encontra pelo menos uma centena de aulas de vários lugares do mundo, de diversos professores. Tem uma da USP, uma da Unicamp, uma da Unifesp, uma de Stanford, uma de Harvard. Você vai encontrar tudo gratuitamente. E antes não era assim que funcionava. Antes você dependia de um professor para te passar a informação. Hoje ninguém mais precisa de professor para passar a informação. O professor virou uma peça-chave, fundamental no aprendizado efetivo, menos para passar a informação, para isso a gente não precisa mais dele. Mas para o resto todo a gente precisa de professor. Mas que resto todo é esse? Calma, já vou chegar lá. Nós temos ainda o uso inadequado da tecnologia. A tecnologia pode vir para nos ajudar, não para fazer mais do mesmo, né? A legislação brasileira ainda confunde as coisas. Um anfiteatro desse tamanho, a legislação brasileira chama de educação presencial. Uma reunião dessas é EAD. Né? Eu chamo esse anfiteatro de educação de longa distância. Nem EAD, é de longa distância. E uma interação como essa, um cara na Califórnia, outro cara em Paris, na França, conversando, trocando ideias, experiências e vivências, eu chamo isso de presencial ou telepresencial. Mas a regulação ainda não acompanha isso, e no futuro nem mais vai existir EAD. A tecnologia já permite interações hoje de todos os tipos, e essa dicotomia entre cursos à distância e cursos presenciais vão desaparecer totalmente. Essa dicotomia vai desaparecer, desculpe. Não existirão mais cursos presenciais nem cursos à distância. Existirão cursos com componentes mediados por tecnologia e componentes presenciais. Mas o que é mediado por tecnologia e o que é presencial? Mediado por tecnologia é tudo aquilo que eu não preciso mais de um papagaio de pirata. Chega um professor de administração na América e diz, olha, Rion, que slides bonitos eu fiz sobre as 5 forças competitivas de Michael Porter para explicar para os alunos. Eu falei, tudo bem, mas perdeu seu tempo, não é você que vai explicar isso para o aluno. Ele falou, por que não? Porque é o Michael Porter que vai explicar para ele, o cara que criou isso. Eu tenho o vídeo do Porter, eu tenho o livro do Porter, eu tenho tudo ali, não preciso de você para isso. Ah, não, e o que eu vou fazer então? Entende? Você vai pegar, você vai fazer ele compreender isso, ele vai contextualizar, ele vai aplicar, o supermercado Mufato está competindo aqui, ele precisa entender o poder dos fornecedores, barganha, clientes, você vai ajudar a dar aplicabilidade, porque sem aplicabilidade ele não aprende. Só a teoria não é suficiente para fazer ninguém aprender. Então, para isso que você vai trabalhar, você é professor, né? E não para explicar aquilo. Esse modelo de sala de aula é uma excrescência, não pode mais ser aceito, não pode mais ser admitido, isso é passado, isso acabou. Né? Eu demorei para entender como é que aquele professor escrevia em todos os lados do quadro, né? Mas o quadro se mexe, tem 4 quadrantes ali. Né? Mas isso é só filme de televisão antigo. O mundo real não permite mais esse tipo de coisa, nem deseja esse tipo de coisa. Hoje as salas são diferentes, crianças, adultos, makerspaces, salas de trabalho, computadores e, principalmente, ambientes fora, aprendizagem vivenciais, fora do campus, nas comunidades, nas empresas, nas indústrias, na sociedade de modo geral. Você vai aprender aonde está sendo vivenciado aquele conhecimento. Você vai estudar em loco, com a coisa acontecendo de verdade. Né? Isso, efetivamente, é a proposta das universidades de hoje. Né? Você vai estudar engenharia de alimentos numa indústria de alimentos, como a gente tem uma unidade lá dentro da Nutrimental. Você vai estudar farmácia numa indústria farmacêutica, como a gente tem unidade na Prate Dona Duzi. Você vai para os laboratórios, você vai para a vida, você vai para o mundo, você vai interagir, você vai vivenciar, você vai conhecer e compreender. E não apenas ficar assistindo aula, porque se você ficar assistindo aula, você não vai muito longe.
Vocês já ouviram falar no Salman Khan, aquele criador da Khan Academy? Salman Khan se tornou uma personalidade ilustre depois que o Bill Gates elevou a um dos grandes papas da educação pela criação da Khan Academy. E o Salman Khan ele escreveu um livro chamado Um Mundo, uma Escola. E tem um capítulo do livro onde ele fala a trajetória dele. Ele foi estudante do MIT, para quem conhece, entre as 3 melhores do mundo, é a melhor das engenharias do mundo. E ele disse assim, foi fantástico os 5 anos que eu passei no MIT, foram maravilhosos, foi um divisor de águas na minha vida, mas valeu muito a pena, principalmente porque eu aproveitei muito o MIT. Eu não passei muito tempo assistindo aula, por isso eu consegui aproveitar o MIT. Porque se tivesse assistido todas as aulas, eu teria perdido os 5 anos de oportunidade de interagir com o MIT. Olha que mensagem ele está passando com isso. Olha o que ele está dizendo que está acontecendo no mundo, né, de diferente e de legal. Aqui é um elemento muito importante da gente compreender, porque se você assistir só a aula, você pode conhecer muitas coisas, o professor vai passar muita informação para você, e se ele for bom, você vai compreender aquilo. Só que para o aprendizado efetivo acontecer, você tem que aplicar o que você está compreendendo. Se você não aplicar, se você não analisar, se você não avaliar e criar a partir daquilo que compreendeu, o aprendizado efetivo não se dá. E se você ficar só assistindo aula, só vai ficar nesse patamar aqui. Então não adianta ficar parado em aula. A aula é um expediente relevante, mas complementar e secundário no processo da aprendizagem. E é isso que as universidades têm que entender. E é isso que faz com que elas mudem, de fato, o modelo das universidades. O professor não é mais o sábio no palco, não é mais aquele que desfila o seu saber para os alunos passivos escutarem. O professor é aquele que senta junto com o aluno e compartilha sua vivência. Se vocês entrarem numa sala de aula da Uniamérica, você não sabe quem é o professor. Não existe uma mesa do professor, uma cadeira do professor. O professor está sentado na mesa com os alunos, com outros profissionais da comunidade. Cheguei lá um dia na aula de arquitetura, estava o professor, estava o secretário de obras do município, o secretário de meio ambiente do município, um arquiteto paisagista amigo dele e um colega da turma ali que trabalha com Revit. Tinha 5 pessoas de fora da comunidade trabalhando com os alunos. Porque não tem aula expositiva, tem trabalho, tem projetos, tem elaboração, tem criação de conhecimento feito pelos alunos, orientado pelos professores e por mentores da comunidade, num compartilhamento de conhecimento. Aquela hierarquia onde o professor era dono da cátedra, né, e o aluno, o próprio nome diz alumni, sem luz, né, o mestre ilumina o seu aluno, tudo isso é passado. A relação hoje é de igual para igual. A nova geração trabalha com o professor, reconhecendo o seu conhecimento e a sua experiência, mas partilhando e compartilhando com ele esse movimento. E muitos dos alunos, ao fazerem projetos, descobrem conhecimentos, descobrem metodologias e modos de fazer que o professor não conhece. E ele, junto com o aluno, aprende coisas novas todos os dias, em todos os momentos. É um outro modelo mental de educação, onde não há mais degraus hierárquicos. Há respeito, sim, mas não mais degraus hierárquicos. Há um compartilhamento de vivências e experiências de aprendizagem, que é o que o mundo quer hoje. O ensino hoje é híbrido, sim, porque nós não somos mais receptores passivos de informações. Nós somos gestores da nossa própria aprendizagem. Nós somos produtores do conhecimento, autores da compreensão de mundo e compartilhamento das vivências que a gente tem hoje na vida. E o último ponto para a gente entender bem isso, vou dar um exemplo prático dessa realidade. Eu estava na faculdade e tive 10 horas numa disciplina sobre anticoncepcionais, sobre anticoncepção humana. Uma matéria, tinha 12 horas sobre isso. Então o professor me explicando, anticoncepcional hormonal, o DIU, isso, a tabelinha e tal. Era tudo que tínhamos. E aí, nós tínhamos que depois usar isso como profissional. Tinha que orientar. Mas, se fosse um estudo baseado em competências, o que a gente estaria aprendendo? A capacidade de orientar a melhor escolha de método anticonceptivo, considerando o contexto socioeconômico do paciente, indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens. Mas a gente não teve nada disso. O que a gente tinha na faculdade? Aula sobre anticoncepção. Daí, a primeira vez que eu fui orientar uma pessoa de anticoncepcional, eu comecei a explicar os vários anticoncepcionais que ela tinha, ela com cara de paisagem. Daí, até que alguém me disse, Rion, não está entendendo nada que você está falando. Eu não tinha a habilidade de compreender a realidade social dela e traduzir o meu vocabulário mediquês para o mundo onde ela compreendia. Daí eu tive que desenvolver essa habilidade, fora das salas de aula, que a pessoa não ensina isso. Daí eu comecei a explicar no nível do paciente. Daí cometi um outro erro. Passei um medicamento, um anticonceptivo para o paciente que, tá bom, legal, você entendeu, falou a minha língua, só que eu não tenho dinheiro para comprar isso, e não tem no SUS. Você não compreendeu o meu contexto socioeconômico. Outra inabilidade minha.
E depois, tá bom, consertei essa também, desenvolvi essa segunda habilidade. Fui de novo para o processo. Pela terceira vez, daí fui lá. Falei do jeito certo, que a paciente entendeu, analisei o contexto socioeconômico, prescrevi do jeito correto. E aí, onde que eu errei? Não criei a relação empática com ela, a relação interpessoal adequada. Ela já tinha anticoncepcional, ela já entendia aquilo que eu falei. Ela foi para conversar comigo porque ela tinha um outro problema afetivo que ela queria compartilhar com alguém. Mas eu não tive a sensibilidade de perceber e criar uma relação para que ela se confiasse em mim e conversasse comigo sobre isso. Olha, eu falei de 3 habilidades, 2 cognitivas e uma não cognitiva, que não foi desenvolvida na faculdade, que eu não aprendi, que ninguém me ensinou, que o mundo teve que me ensinar. O professor só ensinou a aula teórica sobre anticonceptivos. Até a fórmula dos estrogênios ele passou. Grandes coisas. Quem que vai precisar de decorar a fórmula do negócio? E perdeu tempo com isso tudo, quando deveria estar trabalhando essas habilidades, porque é isso que eu preciso no mundo real. Desculpa dar um exemplo da medicina, mas vou dar outro. 95% dos erros médicos, os médicos são processados por erro médico, 95% dos casos não é por negligência em perícia, é porque ele não consegue se comunicar direito com o paciente. É por inabilidade de comunicação com o paciente. Não dá, então, gente, não dá para a gente ficar num mundo onde a gente não desenvolva essas competências. O conhecimento necessário, tudo bem, conhecimento teórico é importante, eu tenho que estudar, mas eu tenho que ser capaz de discernir sobre o método mais adequado, ser capaz de orientar, ser capaz de criar uma relação de empatia. Se eu não for capaz disso, eu vou ser um péssimo profissional. Eu posso saber tudo da teoria, mas eu vou ser um péssimo profissional. E aí, eu queria terminar para vocês dizendo assim, ó, o sucesso profissional não garante a felicidade. Você ser um bom aluno não garante sucesso profissional. Mas, sim, se você decidir ser feliz agora, decidir vivenciar o seu aprendizado de verdade, aí, sim, você vai ter muita chance de ser muito bem-sucedido. Porque a felicidade não é uma coisa externa, é uma decisão interna. E o aprendizado é algo que você cria, que você controla, não é algo passivo que você recebe de um terceiro. E a universidade, se ela for inteligente, ela muda para oferecer oportunidades do aluno criar o seu aprendizado e não tratá-lo como um ser passivo que recebe orientações e informações sentado todo dia ouvindo aulas expositivas. Obrigado pela atenção de vocês.